Bom dia. Bom dia, bom dia. Uma alegria começarmos mais uma semana. Espero que seu final de semana tenha sido abençoado. Espero que você tenha tido um final de semana cheio da graça de Deus, cheio da presença dele. Não sei se você está aí tomando seu cafezinho, se já fez, se está começando a fazer, mas eu tenho alegria em ser sua companhia e tê-lo ou tê-la como minha companhia cedinho nas manhãs de segunda a sábado. Estamos começando então mais um projeto 557, às 5h57 da manhã, trazendo uma palavra da parte de Deus, trazendo reflexões sobre como anda a nossa alma, o que a Bíblia diz a respeito disso, que lições nós podemos tirar das vivências que temos, dos erros e dos acertos. Bom dia, Mainha, bom dia, Selma, sejam bem-vindas. E hoje nós vamos pensar em como nos livrar das raízes da rejeição. E você diz assim, não, nunca me senti rejeitado, nunca me senti rejeitada. De repente tem alguém na sua família, na sua casa, que tem algumas crises de se sentir, minha mãe prefere fulano, minha mãe prefere cicrano, ou então eu fui sempre colocada de lado, ou então eu fui alvo da preferida, entre aspas. E as famílias são humanas, existem famílias bem disfuncionais e existem famílias que têm buscado acertar, que têm buscado se aperfeiçoar em Cristo. Nós não somos perfeitos ainda, mas estamos na caminhada cristã buscando passar de um degrau a outro a cada dia. E como podem vir essas raízes de rejeição? Elas podem surgir de palavras mal colocadas em alguma fase da vida, podem surgir de brigas, lares onde as brigas são constantes, e isso pode causar insegurança na vida dos filhos. De repente, você pode ter vivido tempos de insegurança nos seus relacionamentos, de não se sentir amada, de se sentir colocada de lado. E nem sempre isso é pensado, tratado e vai se acumulando ao longo da caminhada e gerando, às vezes, comportamentos que, de repente, você pensou assim, por que eu agi assim? Ou eu não deveria ter agido assim? E inconscientemente, às vezes a gente está reproduzindo comportamentos que a gente nem queria reproduzir, mas que a gente viveu, a gente estava naquele contexto, geralmente casas onde a gritaria é perpetuada nas outras famílias, casa onde tem muita confusão, falta de respeito, isso vai se avolumando ou passando, porque são vivências que vão ficando internalizadas, às vezes não é a propósito, não é porque quer, simplesmente elas surgem, simplesmente acontecem. Às vezes foi um caos durante a gestação, muito choro, porque às vezes o companheiro não entendia, não compreendia, e tudo aquilo vai ficando. A criança sente, a criança já ouve a voz, a criança vai sentindo todo o impacto externo. E aí você diz assim, ei mãe, mas como é que... E aí, e o restante da vida? Tem saída, tem conserto, tem liberação de perdão, precisa ter um reconhecimento daquelas características presentes para poder então se tomar decisões mais assertivas. Falta de respeito, acho que eu já mencionei, culpas por abortos cometidos, separação dos pais. Separação dos pais traz muita insegurança, traz essa sensação de que não houve proteção,
não é, de um cuidado que poderia ter acontecido. A criança cresce se sentindo meio que desprotegida. E aí é preciso ter muito amor, muito carinho, porque o que acontece é que essa é uma realidade. A separação dentro de muitas casas. E as crianças sofrem, não é? E esse sofrimento às vezes é calado, às vezes é silenciado, porque não quer magoar os dois. E vão se avolumando sentimentos e percepções, né, vão sendo assimiladas e que mais na frente elas apontam, né, elas surgem e vão ficando mais evidentes. Filhos de pais opressores. Eu conheço alguém que não se sentia amada porque era filha de uma pessoa em que a mãe tinha se separado e ela achava que a mãe não gostava dela porque não estava mais com seu pai. Então, ela acabava tendo aquele sentimento de sempre se fechar ou sempre na defensiva, justamente por circunstâncias vividas em que ela não se sentia amada. E talvez você diga assim, não, nunca me senti rejeitado. E pode ser que sim, mas pode ser que essa sensação tenha sido colocada para debaixo, lá do tapete, bem escondida, onde você nunca quer levantar e vai ficando lá e de vez em quando joga mais um pouquinho e daqui a pouco está se esbarrando no tapete porque não tem por onde passar de tão intenso que ficou o problema. E aí nós vamos pensar em 3 textos hoje. Nós vamos começar pensando nos relacionamentos de Jacó e Esaú, nos relacionamentos de José, que influências os pais tiveram em determinadas ações na vida dos filhos. E vamos pensar em um legado deixado por Davi. Davi teve problemas, Davi teve pecados, Davi teve falhas, mas Davi conseguiu acertar. Davi conseguiu reconhecer, né? Foi confrontado, reconheceu o erro. Claro que a família sofreu consequências, a gente sabe disso, mas também ele deixou um legado espiritual muito grande de amar ao Senhor com todas as forças do coração dele e de isso impactar uma sentença que estaria determinada sobre um de seus filhos. Então nós vamos ver aí esses 2 pontos em 2 textos iniciais. O primeiro está em Gênesis 37, aliás, Gênesis 27, 5. Isaac estava conversando que queria abençoar o filho para ele ir preparar um guisado, uma sopa de lentilhas, trazer para ele se alimentar, falando com Esaú. E eu vou dar a bênção para você. Era o primogênito, era o que, pela lógica, estaria ali na sequência da bênção. E aí, olha o que acontece com uma mãe que fica de butuca ligada, que não tinha o que fazer e que estava prestando atenção. E eu não estou dizendo que Jacó não deveria ser abençoado, porque a gente sabe que Jacó, depois o nome foi mudado para Israel. E como de Jacó vieram as 12 tribos, né? Mas a forma como é feita é que é o problema. Ali na surdina, na enganação, na preferência, porque Rebeca preferia Jacó. E nesse texto que nós vamos ler, isso fica claro. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer.
Aí, na sequência, agora é o versículo... Eita, minha vista está curta. É o versículo 8. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. O pai estava preparando uma bênção para Jacó, para Esaú. A mãe, na sua esperteza, foi lá e disse: meu filho, bora botar aqui a carroça adiante dos bois, vai preparar. E o texto continua dizendo, Jacó disse: mãe, mas eu não sou peludo, né? Eu não tenho muitos pelos. Não, a gente vai preparar lá o pelo de um animal, vai botar, seu pai está assim quase cego, ele nem vai perceber. E Jacó ainda percebeu que a voz, Isaac ainda percebeu que a voz era de Jacó e não de Esaú. Mas a visão não estava muito boa e Jacó então conseguiu ludibriar, enganar, nos dias de hoje, trollar o pai, né? E a gente observa aqui a rivalidade, os conflitos que vieram depois, não é? Irmãos que viveram brigados, irmãos que não podiam se ver, perseguição de Esaú contra Jacó. Fruto de quê? Fruto de problemas relacionais causados pelos próprios pais, por preferências. E esta semana que passou, eu comentei acerca de feridas maternas de um curso que eu havia participado e que às vezes a gente não pensa muito, né? Mas mães podem ferir quando elas são autoritárias demais, quando elas são permissivas demais, quando elas querem controlar a vida dos filhos demais, quando elas não dão o direcionamento certo e elas causam insegurança ou então podem causar ar de superioridade nos filhos. E sabe o que eu acho mais lindo na palavra de Deus? E meu esposo costuma dizer isso, é que a Bíblia não esconde os problemas relacionais. A Bíblia não tenta passar somente a perfeição dos heróis da fé. Não. Ela mostra onde eles caíram, onde eles acertaram. E nós precisamos tirar lições disso, porque nós nem sempre acertamos. Nós nem sempre fazemos aquilo que deveríamos fazer. E nós precisamos reconhecer onde erramos, onde falhamos, onde superprotegemos, onde deixamos de proteger. Porque isso pode estar gerando relacionamentos disfuncionais nos futuros relacionamentos dos nossos filhos. Insegurança ao escolher as pessoas, insegurança até para saber a vontade de Deus, não é? E essa semana também eu comentei com vocês, né, que quando eu soube que estava grávida do Felipe, eu chorei, não pelo Felipe, porque ele é uma bênção na minha vida, né? Um filho muito amoroso, um filho dedicado, mas eu não sabia, tinha de fazer um exame normal de rotina e de repente quando estou lá fazendo o exame, o médico diz: você tá grávida? Eu, não, doutor. Tá grávida? Eu tô, não, doutor. E eu comecei a chorar e chorei, mas pela surpresa. Só que logo depois aí a ficha caiu e foi uma bênção, uma alegria, né, de mais um filho, mais uma herança do Senhor. Mas outro dia eu tive que fazer um conserto, dizer para o meu filho, porque aquilo de alguma forma poderia, até no mundo espiritual, afetar, né, em algumas fases da vida dele, algumas inseguranças aconteceram. E a gente tem que parar para pensar onde a gente falhou. Não é vergonha pedir perdão, não é vergonha liberar perdão. Talvez isso aconteceu com seus pais. Lembre-se que talvez eles não tiveram uma instrução, talvez eles não tiveram um direcionamento. E aí, perdoe, né? Libere. Não fique com isso guardado. Talvez você diga, não, isso não está vivo, mas talvez você diga, está vivo demais em mim e eu não consigo mais conviver com isso. Isso me atrapalha nos relacionamentos interpessoais. Eu
preciso me livrar dessa dor. E você precisa levar essa dor ao Senhor, porque essa dor é real. Há pessoas que ferem sem nem saber que estão feridos. Elas vivem ferindo, elas vivem desconfiadas, elas sempre que alguém passa por elas, elas acham, por exemplo, não quis falar comigo, se a pessoa não falou, né? Não gosta de mim, não vai com a minha cara, sempre acha que é ela o problema, nunca para pensar assim, talvez o outro estava apressado, talvez com foco em outra coisa e não percebeu que eu estava aqui. Né? E assim, não consegue se colocar no lugar do outro porque é tão doído, é tão sofrido. Alguma marca aconteceu que essa pessoa acaba ferindo ou acaba se sentindo a pior das criaturas e isso acaba refletindo nos relacionamentos que ela tem na igreja, em casa. E isso acaba sendo perceptível, mas a pessoa nem sempre percebe. E é preciso analisar, é preciso se conhecer. Será que eu sempre estou na defensiva? Eu sempre dou uma resposta ruim? Eu sempre dou uma cotovelada no outro? Alguma coisa aconteceu lá atrás que você nem percebe que dói, mas dói. O outro texto é o de Gênesis 37. Gênesis 37, versículos 3 e 4. 37, 3 e 4. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Causou uma rivalidade entre irmãos. Ainda tem outro trecho que José foi contar do sonho, né? Que os feixes, que ele era um feixe, né? De trigo, e que os feixes dos outros se curvavam diante dele. Ah, quer dizer que você vai governar sobre nós, é? Bonitão. E o texto diz que eles o odiaram por isso. E assim, claro que às vezes a dor está no outro. Talvez esses meninos viram preferências em muitas situações na vida deles. Mas às vezes tem um que está querendo mesmo se mostrar superior. Nem tudo a gente precisa dizer, né? Nem tudo a gente vai ser compreendido. Talvez não fosse a intenção de José humilhar os irmãos, mas aquela rivalidade não apenas estava no relacionamento dos irmãos, mas a gente percebe aqui pelo texto que era algo que o pai acabava demonstrando. Ele também era filho de Raquel, era o filho da amada dele, porque os outros eram filhos de Lia. Então, assim, acabam gerando preferências que afetam relacionamentos. Então nós temos que ter muito cuidado. Sempre tem um filho que se acha, né, assim, o desmerecido. E é preciso ter muito cuidado. Aqueles que dão trabalho, às vezes, é o que a gente mais tá lá próximo. Não porque a gente queira melhor, mas porque ele tá precisando de uma atenção específica. E nem sempre isso é entendido, é compreendido. Às vezes, esse que dá mais trabalho ainda se sente o desmerecido. Então, não é fácil. Relacionamento interpessoal, relacionamento em casa não é fácil. E a gente tira lições desses textos bíblicos de como não agir dentro das nossas casas, de ter cuidado com aquilo que a gente fala, de ter cuidado com as palavras que são proferidas. Eu também já mencionei um dia em que eu disse para o meu filho Juninho, numa discussão dele com o Felipe, e ele falando muito grosso com o Felipe, eu disse, é esse marido bem aí que Mônica vai ter. E depois, chegando numa palestra de mulheres, a palestrante falou assim, às vezes você lança, isso no mesmo dia,
palavras de maldição sobre os seus filhos, retire a palavra que você lançou. Falei, Senhor, o Senhor está falando comigo, que aqui tem mais de 400 mulheres. Isso aconteceu hoje à tarde, quando eu cheguei em casa. A primeira coisa que eu fiz foi chamar Juninho e dizer para ele, meu filho, sua atitude não foi adequada com seu irmão, mas eu não deveria ter lançado a palavra que eu lancei. E eu quero retirar no mundo espiritual essa palavra de que você vai ser um marido sem paciência, de que você vai ser um marido paciente, abençoador, que vai cuidar da sua esposa, que vai dedicar amor a ela, em nome de Jesus. E aí eu pedi perdão, ele também pediu perdão pela forma que estava de cabeça quente, pela forma que falou alto lá com o irmão. E assim a gente tem que ter cuidado, tem que observar, tem que ter sensibilidade, deixar o Espírito Santo falar quando a gente erra, quando a gente precisa pedir perdão, quando a gente precisa voltar atrás. E deixar que o Espírito Santo trabalhe nos erros cometidos, nas palavras que não foram ditas no momento certo. E eu penso que foi isso que aconteceu aqui com Esaú e Jacó. Eu penso que a forma como a mãe se utilizou, não é, os mecanismos, não é, enganando o pai, certamente isso não foi aprovado por Deus. Agora a bênção foi dada, e a bênção de um pai é algo que pode perpetuar por gerações. Vamos abençoar os nossos filhos. Por mais que às vezes eles estejam agindo de uma forma que nos desagrada, ele não é aquilo, ele tem a essência de Deus. Me lembro de ter ouvido o pastor Luiz Hermínio comentar que quando estava lá nas drogas, ele cresceu na igreja e acho que um determinado tempo, não sei se o pai se desviou e aí ele foi para o mundo também. E os irmãos foram para o mundo. E ele contando que às vezes chapadão lá na droga, drogado mesmo, mal. Dizem que as pessoas comentavam que ele cantava hinos, cantava lá doidão e cantava. E sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, meu corpo podia estar daquele jeito, mas meu espírito conhecia o Deus verdadeiro. Minha alma tinha sede de Deus. Eu não era aquilo que eu estava sendo. Eu era o que Deus me fez para ser. E todas aquelas experiências de aprendizado da palavra que um dia penetraram a minha mente, elas estavam lá. E na hora certa elas vieram à tona. E hoje ele é um homem usado por Deus, tem falado para nações, tem impactado gerações. E a palavra esteve no coração dele lá na infância, mesmo se desviando, mesmo indo para a lama. Às vezes ele conta que foi um dia uma surra, ele estava lá, ele ia morrer de overdose, a esposa deu uma surra de mangueira, pense na surra de mangueira. E depois desse momento que ele acordou, ele e o irmão sentiram que precisavam buscar a Deus, porque tinha uma semente que foi lançada lá na infância. Então ele não era aquele drogado, ele era a essência de Deus que estava nele. Por isso que quando ele estava lá na sarjeta, na droga, doidão, ele cantava hinos, porque lá no ser dele, lá no espírito dele, algo havia sido soprado da parte de Deus. E aí nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós deixamos na vida dos nossos filhos, com aquilo que nós estamos impregnando na vida dos nossos filhos, para nós não causarmos rivalidade neles, insegurança neles, como aconteceu aqui. Eu não estou justificando a atitude dos irmãos de José, não estou justificando, eu estou só mostrando que aqui no texto está registrado que Jacó tinha preferência, Jacó tinha preferência por José, que lá a mãe de Jacó tinha preferência por ele. E observe como isso se repetiu. Agora me veio um estalo, isso se repetiu. Jacó era o preferido de Rebeca.
Foi lá, incentivado por Rebeca, para tomar a bênção do irmão. E agora o comportamento de Jacó se perpetua na vida de José, fazendo preferido, causando intriga, separação, não é? Uma relação conturbada entre os irmãos. Às vezes, gente, não é intencional, às vezes não é proposital, mas a gente precisa estar ligado em que ações eu estou realizando que podem causar sensações de rejeição, não é? De não preferência ou de preferência. E aquele que é o da preferência pode se sentir superior ao outro e continuar gerando essa ação na vida da sua descendência. E aquele que é preterido, aquele que é o rejeitado, entre aspas, que eu sei que os pais não têm essa intenção de rejeitar, não tem essa intenção. É preciso ser muito ruim, ter um coração muito ruim para, às vezes, ferir, não é? Eu ouvi de uma mãe que dizia, toda vez eu percebo que o pai chalera a bebezinha para atacar o maior. E isso dói, não é? Perceber que o pai está dando mais carinho para um do que para o outro. Eu sei que os filhos são diferentes, eles exigem medidas de tomadas de decisão diferentes, não é? Porque eles têm anseios diferentes, eles têm personalidades diferentes. E eu falei que essa semana que a gente não consegue dar a mesma criação, por mais que a gente diga, eu criei 3 filhos do mesmo jeito, não foi, porque eles são diferentes. Você está num contexto diferente, às vezes até de mais bonança do que nem tanta bonança em um período. Às vezes você consegue dar determinadas coisas e outras não. Às vezes você trabalha na criação de um filho, na criação do outro filho, nem sempre você trabalha, não é? Então há fases na nossa vida e a forma como a gente vai impregnar determinadas impressões na vida dos nossos filhos vai depender justamente desses estágios de maturidade. Às vezes tem uma distância de um filho de 5 anos, de 10 anos, de 3 anos. Você não é mais a mesma. Às vezes é um tempo que você não tinha Jesus e aí quando vem o outro filho você já tem Jesus. Então não tem como ser a mesma criação. Às vezes você estava sofrendo dores no casamento e você rejeitava determinado filho porque veio naquele período de crise, ou o cônjuge rejeitava porque ele não estava bem com você. Existem contextos diferentes que afetam as emoções dos nossos filhos, que afetaram as suas emoções, assim como afetou na vida de José, no relacionamento de José e de seus irmãos, aquelas preferências. Na vida de Jacó e de Esaú, aquelas preferências, não é? E eu falei que eu não estou aqui diminuindo os erros cometidos pelos irmãos, mas reconhecendo um fato de que a Bíblia não esconde as disfunções relacionais e como elas afetam futuros relacionamentos. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque as nossas preferências podem causar insegurança ou uma autoestima tão elevada que acaba suplantando os outros, ferindo os outros, se achando demais, sabe? Aquelas pessoas que se acham em tudo, que são as melhores em tudo. Certamente elas tiveram essa visão ou elas receberam essa visão, consciente ou inconscientemente, da parte dos pais, e isso refletiu nos relacionamentos. E eu queria fechar com um texto que me é muito precioso, que eu digo, Senhor, quanta responsabilidade nós temos. E a gente percebe quantos erros Davi cometeu, mas quantos acertos Davi teve. Quando Davi foi confrontado, reconheceu, mudou. Ele dizia, os meus pecados, enquanto eu não os confessei, eles secavam os meus ossos, eles doíam, eles me traziam culpa, falta de paz. Mas quando aquilo foi derramado, quando ele conseguiu falar com o Senhor, quando ele pediu a misericórdia do Senhor, ele disse, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero acertar. E a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Olha que delícia de texto. Eu percebo aqui
como afetou a descendência dele positivamente, num aspecto aqui que nós vemos em 1 Reis, capítulo 11. Algo com relação a Salomão. A partir do versículo 9. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que ele havia aparecido 2 vezes. Olha só a intimidade, Deus apareceu para ele 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino. Cadê? E o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Primeiro ele disse: vou tirar o reino. Depois ele disse: por amor a Davi, seu pai, que me amou, não é? Por amor a Davi, eu não tirarei o reino em vida, enquanto você estiver em vida. Eu vou tirar da mão do seu filho. Mas mesmo tirando do seu filho, eu não vou tirar tudo. Eu ainda vou deixar um reino por amor a seu pai, Davi. O nosso amor a Jesus, a nossa entrega a Jesus, a nossa intimidade com o Senhor pode afetar positivamente a nossa descendência, a nossa geração. O Senhor pode mudar sentenças como aqui estava estabelecido. Eu ia fazer isso, mas por amor a Davi. Que tipo de relação nós estamos desenvolvendo com o Senhor? A ponto de futuramente Ele dizer assim: por amor a você, filha, eu vou abençoar a sua casa. Porque você me buscou. Porque nas madrugadas você veio a mim. Porque quando você podia fazer outras coisas, você tirou um tempo para estar comigo. Por conta disso, eu vou abençoar a sua casa. Eu vou me revelar para o seu filho. Eu vou me revelar para as suas filhas. Ei, filha, eu quero que você esteja comigo, porque eu quero fazer diferença na vida da sua descendência. Amados, quanto tempo nós temos perdido, quanto tempo nos envolvido com tantas coisas e deixando de estar diante daquele que é a fonte de toda a vida, que pode abençoar a nossa existência, a nossa casa, a nossa descendência, o filho dos nossos filhos, os netos dos nossos netos. Tudo isso vai ter influência com as escolhas que nós fizemos hoje. Talvez os seus pais, em algum momento da vida, deram preferência a outro ou a outra, mas os perdoe. Eles não fizeram por mal, eles sempre tentaram acertar. Libere-os no mundo espiritual. Talvez você diga: mas já morreu, irmã Ísia. Não tem problema, você precisa de liberdade. A liberdade não é para eles, a liberdade é para a sua alma, é para o seu coração, é para a sua mente. Seja renovada em Cristo. É isso que diz Romanos 12, versículo 1. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentem a boa, perfeita vontade de Deus, agradável vontade de Deus. O Senhor tem um plano para você, o Senhor tem um plano para a sua casa. Quebrante-se, busque a Ele. Talvez você tenha cometido erros, talvez eu tenha cometido erros, como eu já mencionei no início da live, com um filho, com outro filho, mas é tempo de pedir perdão. Filho, se vem à sua mente alguma coisa que você sentiu que ele se sentiu mal, alguma palavra que foi colocada, que de repente você disse: você não vai dar para nada, você não vai prestar, você é um nada, você só erra, você não acerta nada. Ou se você ouviu isso, rejeite essas palavras, libere perdão, diga: Senhor, eu não sou isso, Senhor, eu sou alguém que foi criada para o bem, que o Senhor tem planos de paz, tem planos de bênção,
e eu me agarro a esses planos, Senhor, eu me agarro à tua vontade. Eu quero, Senhor, ser bênção nas tuas mãos. Eu não sou aquilo que me disseram, eu não sou a palavra proferida para mim, eu sou o plano de amor que o Senhor escolheu desenvolver na minha vida. E embora você tenha sido abandonada, como eu já falei aqui, de uma menina que essa semana passada me disse: irmã Ísia, todos os dias agora eu tenho sentido um pouco mais o amor de Deus. Essa menina foi rejeitada, abandonada pela mãe, mas quando ela entendeu que a mãe que a criou ensinou o caminho em que ela deveria andar, ela entendeu o amor de Deus. Ela disse: talvez aquela que me abandonou não me ensinaria as promessas do Pai. Eu disse: também libere a mãe que te abandonou. Sabe por quê? Porque ela foi canal, instrumento de Deus para que você hoje estivesse aqui e você recebesse a paz, a bênção, o milagre da salvação. Sinta-se amada do Senhor. Embora você tenha tido marcas que afetaram as suas emoções, que afetam as suas emoções hoje, você pode se livrar delas correndo para os braços do Pai, dizendo: sim, Senhor, eu sei que sou amada, me perdoa porque eu não senti esse amor, me perdoa porque eu me senti rejeitada por meus pais, mas eu sei que eu sou amada do Senhor. E siga olhando para Ele. Siga dizendo: Senhor, me ensina a acertar com meus filhos. Me perdoa quando eu errei, Senhor. Me perdoa quando eu disse o que não deveria ter dito. Me perdoa, Senhor, porque talvez eu tenha dito palavras que machucaram meu marido, minha esposa, e talvez seja isso que ele tenha ouvido a vida inteira. Talvez ele teve marcas que trouxeram insegurança e por isso hoje ele é do jeito que é. Hoje ela é do jeito que é, mas eu vou olhar para ele, para ela com os olhos do Senhor, com olhos de amor. Me dá, Senhor, os teus olhos de compaixão, os teus olhos que perdoam e que me dão liberdade para seguir. Oh, amados, quando a gente escolher viver assim, quando a gente entender que às vezes nós vivemos na disfuncionalidade porque tivemos uma influência assim, mas nós não precisamos viver dessa forma. Nós estamos diante do Deus da vida, do Deus que nos torna livres, do Deus que nos dá condição de sair das raízes da rejeição para a vida de amor que o Senhor conquistou lá na cruz para cada um de nós. E se você tem contato, talvez nos seus relacionamentos de amizade, você encontra pessoas, você percebe pessoas que viveram dessa forma, você pode enviar essa live para elas, você pode compartilhar com elas. Se não for pela live, uma hora você tem a oportunidade de dizer para elas do amor de Deus por elas, da capacitação que o Espírito Santo dá, porque quando se sente inferior, não se sente capaz de trabalhar na obra, não se sente capaz de ser uma boa mãe, não se sente capaz de ser uma boa esposa, não se sente capaz em diversas áreas da vida ou em uma área específica, porque talvez naquela área, naquele relacionamento é que você foi ferida e não consegue avançar. Mas o Senhor tem um novo tempo para você. E é você que precisa se posicionar. Você não pode viver na lamúria. Ah, mas me rejeitaram. Ah, mas vivi assim. Ah, minha mãe não gosta de mim porque ela não gosta do meu pai e eu sofro isso. Mas você não precisa sofrer. Continuar sofrendo isso. Você pode dar um passo rumo a um novo tempo que o Senhor quer traçar para a sua existência. Se agarre a isso, peça a misericórdia dele, peça o perdão dele, o bálsamo dele, e ele vem em sua direção, e ele renova as alianças, e ele faz consertos necessários para que você possa seguir em paz. Se há algo que lhe atormenta e você precisa compartilhar, você pode me mandar um direct, você pode me procurar e dizer assim: Ísia, tem algo que eu vivi, que eu preciso compartilhar, que eu não consigo me livrar, eu preciso de ajuda.
ajuda, eu sei o que a palavra diz, eu sei o que o Senhor diz sobre mim, mas eu não consigo avançar. Mas eu oro ao Senhor para que Ele venha sobre você, para que o enchimento do Espírito Santo venha lavar todas essas feridas de algum momento da sua existência que você se sentiu rejeitado por seus pais, por alguém que estava ligado a você, ou que você causou na vida de um filho, na vida do outro filho, para que você possa acertar e você tenha um novo olhar diante dos relacionamentos e diante dos contextos que o Senhor vai colocar para que você os vivencie, que você se agarre na palavra, que você medite nela, que aquilo na palavra que mostrou que foi erro, você diga, eu não vou errar na vida dos meus filhos. E aquilo que foi de acerto, você escolha fazer como Davi fez, amar o Senhor de todo o coração, para que isso traga influência à sua geração. Que você se encha da paz e da presença do Senhor. Nós estaremos aqui, se o Senhor permitir, amanhã às 5h57. Bote o despertador, pegue o seu café, venha tomar junto comigo. Se você está indo fazer outra atividade, liga o som, liga o aparelho e então ouve, depois compartilha e a gente vai então fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Se melhorando, se aperfeiçoando, cada dia um pouco mais, até que cheguemos à estatura de Cristo, aquilo que Ele tem para realizar, as arestas que Ele vai, podando, às vezes vão doendo, mas são necessárias para que eu seja aperfeiçoada nele. Tenha um excelente dia, um abraço, um beijo, fiquem na paz do nosso Deus.